Pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexander Franco, sou aluno do Centro Universitário Uninter. Estamos aqui para a nossa terceira aula sobre cultura e diversidade, com o livro Segundo a Abordagem de Rosa Lídia Teixeira Corrêa. Falaremos hoje sobre etnias e cultura no Brasil. A sociedade brasileira ela é marcada sobremaneira por uma múltipla cultura. Isso faz dela não só um lugar no qual se manifestam variedades de expressões culturais, como também um cenário de possibilidades, de realizações e trocas infinitas. Essa multiculturalidade étnica que nós temos no nosso país faz com que esse entrelace ele nos demonstre, por intermédio dos colonizadores ou as influências de colonização, nós vamos nos deparar com muitas e muitas situações diversas em relação à extensão do nosso país por completo. O primeiro ponto de abordagem que eu gostaria de trazer com vocês na aula de hoje é sobre os índios e os portugueses no processo colonizador. Um pouco da história ou o que dela restou. Etnias e culturas no Brasil, e vocês vão entender ao decorrer da nossa aula por que essa abordagem mais crítica. Vocês vão entender por que esse comentário da professora e o quanto nós precisamos, na verdade, lutar em favor da preservação da identidade cultural de todas essas etnias em que nós encontramos no nosso país. No primeiro instante, falaremos sobre os índios. A cultura indígena, nativa, ela era preservada até o ponto da colonização. Quando os colonizadores vieram, os portugueses, por volta do século XV, no Brasil, eles acabaram influenciando de uma maneira muito ríspida, muito altiva, a obrigatoriedade de que esses povos abrissem mãos dos seus hábitos culturais. Eles tinham alguns hábitos culturais, entre esses hábitos, um hábito que era de antropofagia. O que é isso? Eles tinham uns hábitos nos seus rituais, nas suas celebrações, de comerem carnes humanas. E isso, para a questão cultural religiosa dos portugueses, que eles tinham, né, uma enfatez de catequizar, mas de maneira muito impulsiva, de maneira muito incisiva, eles acabavam vendo isso com maus olhos. Que de fato, para a cultura portuguesa, da forma como eles prezavam pela religiosidade, isso era totalmente antiético e também, segundo a crença religiosa de fé, isso era muito desprezível, isso era muito atroz. Tá? Então, eles tentaram, de uma maneira muito enfática, como eu já vinha dizendo, inclusive nós temos alguns trechos que foram citados do padre Manuel da Nóbrega, que ele era um desses jesuítas que vieram para catequizar, em que fala que um trecho desse livro, de Padre Manuel, de que eles agiam de maneira muito má, de maneira bestial. Pode, porventura, essas matanças terem nomes e que vão de alguma forma glorificar algo? A lei natural, que precisa ser um guardião, assim ele fala, ela precisava ser preservada. Então, para esses colonizadores, os jesuítas, a lei natural era a lei de Deus, a qual deveriam ser submetidos todos os índios. Porém, a forma como era incitado isso não era uma forma amistosa e amigável, mas sim uma forma incisiva. Alguns que contrariavam, por não conhecerem às vezes até a língua, ter dificuldade de comunicação, eles eram colocados como, até em alguns momentos, como escravos, eram tidos como pessoas excluídas ou pessoas que não tinham direito de continuar no meio social. E para a gente dizimar uma cultura, não é uma tarefa muito simples. Se eles estavam habituados a vida toda sobre isso não era. Eles já tinham esse hábito. Né? Esses eram hábitos antigos em que eles tinham.
né? Os seus rituais, por exemplo, que se assemelhavam aos rituais de feitiçaria. Para eles, isso era uma questão cultural, em que fazia menção aos seus deuses. Então, não é fácil modificar um hábito, e principalmente quando vai se partir para agressão. Não é dessa forma que nós conseguimos. Hoje já temos uma compreensão social, uma compreensão ética, uma compreensão moral, em que de fato a comunicação é algo muito importante, que precisa ser trabalhada essa forma da comunicação para que de fato a gente possa ter êxito. Talvez num primeiro momento, ensinar o idioma para que de uma maneira amigável, de uma maneira compreensível, eles pudessem relevar isso, ou talvez reestruturar essas formas de hábito, talvez fosse um caminho. Isso é só um chamado à reflexão, porque com violência nós só temos mais violência, né? E então, por conta desse, podemos dizer, de uma maneira, entre aspas, massacre, em que acabava acontecendo, por conta deles não entenderem, deles não compreenderem aquilo que era imposto a eles, para eles aquilo que eles estavam fazendo era o que eles tinham de mais sagrado. Então não é fácil chegarmos a eles, né, e tirarmos esses hábitos assim, arrancando dessa forma. Isso precisava ser trabalhado de maneira muito mais amigável. E de acordo daí com a FUNAI, que na verdade é um órgão que fiscaliza essa questão dos índios, hoje no Brasil vivem cerca de 460 mil índios, distribuídos em 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Então cabe esclarecer que esse dado populacional considera tão somente aqueles indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, além desses, há entre 100 a 190 mil vivendo fora das terras indígenas. Inclusive em áreas urbanas, há também 63 referências de índios ainda não contados. Além de existirem grupos que estão também querendo o reconhecimento de suas condições indígenas, juntos a esse órgão federal indígena, que é a FUNAI. E dentro disso nós vamos ter vários dialetos, né? Temos dezenas de dialetos indígenas. Então, dada a essa proporção, a essa magnitude, nós trazemos essa reflexão ao tamanho da dificuldade de que eles fossem catequizados de uma maneira amistosa, sem primeiro entender esses hábitos culturais, entenderem de fato o que essa cultura representava, entender de que ponto ela poderia ser trabalhada em favor da paz, em favor de uma maneira amigável, para que eles pudessem continuar dando vida. Nós temos algumas tribos, né, no Amazonas, em que se, por exemplo, uma criança ela nasce com um tipo de deformidade, eles excluíam, eles colocavam ela na floresta, porque eles acreditavam que isso ia trazer maldição àquela tribo. Então, isso eram hábitos que haviam sido adquiridos ao longo de toda a história, né, dos índios e precisavam ser trabalhados de uma outra forma. Então, nós precisamos, na verdade, do entendimento, a consciência, para que de fato a gente possa ter uma valorização dessa cultura e assim ela ser fortalecida gradativamente pela sociedade. Então, ela precisa ser apresentada, ela precisa ser pautada, ela precisa ser dialogada de maneira amigável para que de fato nós possamos construir, na verdade, uma nação em que respeita, uma nação em que se tira dessas manifestações de etnias culturais os aspectos, os formatos em que podem ser valorizado cada vez mais a condição do ser humano, do ser social. Dando prosseguimento, os negros, em relação à etnia, nas manifestações culturais que estamos trabalhando nessa aula de hoje, eles trazem marcas de uma contribuição muito grande em nossa nação.
O negro ele foi considerado pelo colonizador como uma mercadoria. Além de contribuições sociais após a abolição, também legaram a nós no campo da música, no campo da culinária, na questão da religiosidade, na questão de artefatos, artesanatos, materiais que são aplicados no meio da nossa sociedade brasileira até hoje. Então foram muitas as contribuições que os negros assim apresentaram. Porém, eles sofreram por volta de quase 3 séculos as marcas de um mecanismo escravizador, aonde eles não tinham os seus direitos, aonde o trabalho tinha que ser, na verdade, o elemento principal, eles eram tidos como mercadorias, como falamos no início. Então, o trabalho braçal, o trabalho em que o nosso país se desenvolvia em cima disso, boa parte desse trabalho ele era dessas etnias. E o negro era um dos principais formatos de mercadoria, porque eles compravam, na época do continente africano, navios e mais navios de pessoas, de seres humanos que eram colocados para trabalhar como objetos. Se nós pegarmos, por exemplo, nas mineradoras, naquela região do Brasil ali de Minas Gerais, onde eu tive a oportunidade de visitar, aquela região de Ouro Preto, ali existem túneis ainda preservados para que nós possamos estar ali, estar visitando, estar entendendo como se perpassa essa história, né, da nossa nação. Essa etnia dos negros em específico, eles eram os principais meios, como eu falei, de mercadoria. Então eles eram colocados para trabalhar naqueles túneis de escavação de maneira totalmente insalubre. Na verdade, essa questão de salubridade só se falou muito mais à frente, porque eles não tinham, na verdade, nem o direito humano. Eles eram colocados dentro daqueles túneis para trabalhar com pequenas machadinhas. Eles trabalhavam com pequenas machadinhas por horas exaustivas, em torno de 15 a 18 horas por dia, só em troca de um alimento, e ainda muito mal alimentado eles eram, às vezes a pão e água. A condição de sobrevida dessas pessoas, elas eram em torno de 18 a 20 anos, isso quando alcançavam, porque no máximo ali a média era em torno de 18 anos de vida trabalhando dentro daqueles túneis de escavação em busca de ouro, né, do minério para a extração do ouro, né, em pepitas de ouro. E quantas pessoas morriam porque aqueles túneis eram túneis onde não tinha oxigênio apalpável, sem contar que quando eles faziam as escavações poderiam encontrar calhas de gás, e aí essas calhas de gás poderiam matá-los, e aí eles acabaram desenvolvendo, eles pegavam pequenos salpões, colocavam passarinhos e levavam nesse túnel esses passarinhos, porque se tivesse qualquer vazão, por menor que ela fosse de gás, esses passarinhos morriam e eles corriam para fora porque ali já estava dando um sinal de que estava tendo um vazamento. Mas quantos, né, não desenvolveram essa percepção, porque isso não era orientado a eles. E às vezes quando tinham vazões, tinha desmoronamento, eles morriam. A umidade também fazia com que eles tivessem grandes problemas nos brônquios e acabavam morrendo com problema de pneumonia. Não tinham nenhum tipo de exposição ao sol, porque ficavam de 15 a 18 horas trabalhando de maneira consecutiva. Então isso era muito terrível. E eles, depois da abolição, eles nos trouxeram grandes contribuições, como por exemplo, até a música popular brasileira, eles faziam as suas representações religiosas de maneira escondida. Inclusive em Ouro Preto há uma grande separação entre as pessoas que se abraçavam ao catolicismo nessa época, porque era a principal religião, como nós falamos, pelos colonizadores, pelos jesuítas, aqueles que não compreendiam essa religião como sendo autêntica, eles eram oprimidos. E então eles acabavam mesclando dentro da própria religião católica
algumas das suas culturas que vinham enraizadas de lá, da África. Se você visitar alguma daquelas igrejas ali em Ouro Preto, existe uma daquelas igrejas, né, que fica de um dos lados da cidade, onde nós vamos ver pequenas gravuras em que nós vamos ter alguns búzios, algumas retratações até de alguns daqueles seres angelicais, em que tinham os lábios um pouco mais grossos. Então isso demonstrava que ali era uma representação de um povo negro que precisava trazer a sua representação cultural, porque não tinham essa liberdade religiosa. Então esse entrelace acabou se tornando muito comum, tanto que nós podemos ver também lá na Bahia, quando eles lavam as escadarias de uma igreja, com uma celebração, de um ritual, que existe essa mescla, né, dessa cultura ritualística africana. Então é importante frisar que a cultura afro-brasileira, ela é uma parte integrada dessa cultura, que ela se funde, né? Por isso, por assim dizer, ela se funde com a nossa cultura brasileira. E em alguns momentos, quando não compreendemos essas representações culturais, fica até difícil separarmos, né? Separarmos essas formas, esses formatos, né? E nessa mesma direção, de acordo, nós temos um decreto de número 4.229, de 13 de maio de 2002, o anexo 1, em que o Estado ele se compromete em, no inciso 178, apoiar os programas voltados para a sensibilização em questões de gênero, de violência doméstica e sexual praticadas contra mulheres, na formação dos futuros profissionais na área de saúde, dos operadores de direito, dos políticos civis e militares, com ênfase na proteção dos direitos das mulheres afrodescendentes, também das indígenas. Por que isso? Porque se a própria cultura negra ela não era valorizada, muito menos a mulher. Então, essas projetos de lei, esses artigos, esses decretos que foram implementados, é justamente com a finalidade de tentar, na verdade, valorizar, como nós falamos aqui na nossa aula, aquelas mulheres que fazem as suas celebrações com aquelas pessoas que fazem a lavagem das escadarias, elas precisavam, por lei, ter os seus direitos valorizados, tá? E dessa forma, essa valorização étnica, ela também continuaria trazendo as suas contribuições para aquele meio, e não podemos deixar de frisar, valorizando a condição humana. Temos alguns anos atrás uma família, uma mulher com seu filho, com seu marido, que estavam saindo de uma celebração cultica afrodescendente no Rio de Janeiro, né, em um final de semana, e quando eles pisaram para fora do seu templo, essa criança foi alvejada com uma pedra e ela sofreu um traumatismo craniano. Então essas intolerâncias, elas podem ser aceitas na nossa nação, porque a Constituição, ela nos dá direito de liberdade religiosa. Então isso é inadmissível que se aconteça. Essa criança sofreu um traumatismo e infelizmente foi parar no hospital, veio a óbito. E como fica essa família, como é que fica, na verdade, o Estado, se não houver uma proteção sobre a liberdade religiosa? Agora falaremos sobre os italianos, segundo o ideal que eles tinham, o ideal por essa questão cultural, como estamos abordando, né, ao desenvolver dessa aula, segundo o ideal de fazer a América. Provavelmente, eles, por uma questão de valorizar a sua cultura e continuar mantendo os seus hábitos culturais, provavelmente a moralidade ela tenha se tornado um mecanismo dentro de uma estratégia maior, constituída pela criação
do círculo para que os imigrantes se fizessem reconhecer pela sociedade local. Então, vocês podem perceber que algumas festas culturais italianas até hoje, vão falar assim, é do círculo italiano. Então, isso foi um conceito cultural que foi trazido a eles para que se preservasse por intermédio da própria religião. A religiosidade nessa época, entre os italianos, né, ela era muito forte. O catolicismo é o que imperava na Itália, e quando eles vieram refugiados da época da Segunda Guerra, eles também acabavam tentando preservar, né? Eles vieram para várias regiões do nosso país, né? Foram divididos, foram separados em várias localidades, em várias regiões do Brasil, por assim dizer. E esses imigrantes italianos de outras nacionalidades, os hábitos para eles eram algo que eles preservavam, mas em que aspecto? Eles mantinham isso e preservavam com o objetivo de trazer uma solidez para que eles continuassem se mantendo vivos em um país aonde as pessoas que eram os grandes senhores, eles também, esses italianos, ao contrário do que muitos pensam, que eles eram uma sociedade ou um povo, por assim dizer, em que não tinham problemas com trabalho, não. Essas etnias, elas também eram exploradas na mão de obra. Elas eram muito exploradas na mão de obra. E por conta dessa influência da religião, eles colocavam essa questão do círculo como se fosse um método conhecido como método facile, para distribuir um exercício em que existiam algumas frases, tá? A título de explicação. Então eles corriam esse método, né, para que todas aquelas pessoas que faziam parte do círculo italiano, eles tivessem uma boa conduta moral. Era como se fosse um mecanismo de defesa, por assim dizer, para que eles sofressem menos com as afrontas das suas culturas. Então era um formato que eles tinham de tentar implementar uma boa conduta, por assim dizer. Além da necessidade que eles tinham também de que a língua deles fossem compreendidas, né, no contexto religioso, o que talvez trouxe essa questão da identidade um pouco mais próxima com os portugueses foi por essa questão de preservar a religiosidade, a obediência, a questão do trabalho, porque essa questão religiosa era muito forte a eles. Mas isso não impediu de que eles fossem também olhados com olhar de menoridade, como se eles fossem um objeto também. Porque muitos desses foram utilizados com mão de obras, não por assim dizer como dos negros, que era subhumana, mas desumana. Por quê? Porque é só para aqueles tipos de trabalho, como a abordagem da professora que nós estamos trazendo desse livro, ela vai dizer que em um jornal retirado dessa época, que era chamado Diário de Campinas, essa edição é de 1888, ela foi redigida em 1890. E olha que coisa interessante. Os anúncios para trabalho que tinham para os italianos era de cozinheira, ama de leite, aluguel de pessoas, viu? Não eram aluguel de recintos, porque eles não tinham ambientes próprios nessa época. Criada para trabalhar nas casas, né, dos senhores. Então, assim, serviços domésticos, os serviços mais assim braçais e com salários mais inferiores que eram colocados a eles. Era dessa forma como eles eram vistos, como um mecanismo, e as suas etnias também eram massacradas, porque eles criaram, como falamos aqui nessa aula, esse mecanismo da ética e da integridade,
para tentar continuar sobrevivendo no meio de um país, né, onde as suas etnias, a sua forma cultica, elas eram menorizadas, elas eram menosprezadas, tá? Então, não seria demais chamar a atenção para o fato de vocês de que nós estamos falando desses segmentos de vários imigrantes diferentes. De um lado, aquele que procura incluir-se na sociedade de uma maneira estratégica, coletiva, que é o caso dos italianos, e por outro lado, nós temos também, como falamos antes na aula, os negros que também sofriam com essa questão. Assim, é impossível nós não nos referirmos a alguns monumentos, né, edificações, que vão retratar essa expressão cultural, né, porque ela era e é a própria cultura, ela é o espírito desse povo. Ela é o espírito de cada um de nós, é aquilo que nós expressamos, é aquilo que a interiorização nossa precisa retratar, tá? E nesse aspecto, como falamos até agora, esses monumentos arquitetônicos, eles também tiveram favorecimento por intermédio da etnia dos italianos, por intermédio dos negros, e mais à frente continuaremos falando também de uma outra etnia, que é a etnia japonesa. Em terceiro ponto, gostaríamos de tratar sobre a questão da etnia dos japoneses. Eles constituíram-se de modo mais autônomo do que até então as outras duas etnias estávamos aqui falando. Em relação a essas duas que foram citadas anteriormente. Além da contribuição na agricultura, que deles, dos japoneses, foi algo muito forte para o nosso país. Eles também têm registrado as suas atuações no meio alimentar, no meio das roupas, em alguns aspectos até nas maquiagens, aquelas maquiagens que hoje é muito comum, mais curvada, isso eram hábitos culturais japoneses, e de também com muito peso nas artes marciais, que se tornaram algo assim, que se tornou algo palpável à cultura brasileira. Nas lutas, né, nós temos várias modalidades de luta que foram implementadas, e com a globalização nós percebemos que até nos Jogos Olímpicos, né, elas já se estenderam a modalidades aí para o mundo todo, e o Brasil muito bem representado nessas modalidades de luta. Os japoneses, eles ficaram em diferentes regiões do Brasil. Nós damos destaque para São Paulo, Pará, Paraná e Rio de Janeiro. Nessas regiões, onde nós tínhamos espaços territoriais maiores, eles se dedicaram muito à agricultura. E até hoje, ainda é uma marca muito forte dos japoneses nessa parte. Como já falei, eles criaram, eles trouxeram essa identidade, e isso se solidificou de uma maneira muito ímpar no nosso país. Né? Diferente, como nós falamos antes, das outras duas etnias, que eram etnias que foram mercantilizadas, os japoneses, como eu falei agora, no início dessa parte da apresentação, eles já se constituíram de maneira mais autônoma, então eles já tinham as suas independências, né? Até mesmo porque depois daquele conflito em que nós tivemos depois da abolição da escravatura, em que infelizmente ela custou um preço muito caro, o sangue de muitas pessoas, né, que foram derramados, foram muitos conflitos. Então já nesse período os japoneses eles já conseguiam ter uma representação identitária, étnica, muito mais favorável. E por fim, apesar de toda essa etnia japonesa eles se encontrarem em comunidades da sua língua materna, eles criavam esse vínculo há 20 anos,
se poderia caracterizar como um grupo social fechado. Então, eles eram muito reservados, até por essa questão étnica cultural que eles têm, eles eram vistos como povos assim, a gente estava falando autônomos, porque eles criavam seus espaços, eles tinham os seus formatos de sobrevivência e por conta de serem reprimidos não expandiam ao mundo essas questões culturais. Mas já hoje, por conta desse apoio e incentivo a essas questões culturais, então eles já começaram a criar mais força, abrirem mais sobre os seus ritos de ritualísticas, né? Nós temos agora o próprio budismo, né, que é uma religião oriental com muita força e que tem se propagado mais no país, criado as suas identidades, abrido mais sobre as suas formas de propagação religiosa. Então tudo isso faz com que essa cultura ela comece a ser mais conhecida. Então são essas possibilidades, elas na verdade trazem um enriquecimento na questão das culturas e dessas etnias para o entrelace cultural. Então os japoneses são também uma marca muito representativa em que traz essa multiculturalidade do povo brasileiro. Sintetizando a nossa aula de hoje, o conhecimento sobre as diferentes etnias ele se faz necessário para a nossa compreensão e de que dessa forma ela seja mais abrangente e a riqueza cultural que há em toda essa troca. Então, em toda essa troca, esses dados, toda essa riqueza em questão a essa multiculturalidade, é como já falamos na aula de hoje. Ela se faz extremamente necessário para que nós possamos compreender de fato o que é essa cultura e dentro dessa diversidade. A sociedade brasileira, ela certamente ela vive um dos seus momentos mais significativos nesse sentido. O que pode ser observado principalmente nessas cooperativas, nessas associações e nos mais diversos lugares aonde nós nos deparamos com isso. Tá? Então, para fechar essa aula de hoje, essa síntese, como já estamos comentando com vocês, que o enriquecimento da diversidade cultural é o que faz com que o nosso país ele se torne cada vez mais rico. Muito obrigado a todos pela participação. Não deixe de deixar um like, os seus comentários, por favor, pois para mim é muito importante e se faz muito necessário. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelo apoio.